Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a relação entre a política e a religião no Brasil. A entrevista foi gravada. Para falar sobre a influência da religião na decisão da escolha política, entrevisto Matias Grenzer, professor de literatura bíblica da Faculdade de Teologia da PUC de São Paulo. Muito obrigada, professor. Bom, esse dia do nascimento de Jesus Cristo, que pregou justiça, paz, união, amor entre as pessoas. É legítimo se afirmar que Jesus Cristo foi um dos grandes políticos da humanidade? De certa forma, sim, não? Assim, a nossa grande referência para falarmos sobre Jesus seriam os evangelhos, não? Textos que nós encontramos no Novo Testamento. E ao olharmos para o evangelho que ele se propôs a anunciar, este evangelho ganha, sim, as suas dimensões sociais e políticas. Então, é uma religião que insiste na construção de convivências mais amorosas, um evangelho que insiste na justiça, insiste na liberdade de todas as pessoas, na sobrevivência digna de todas as pessoas, que todas as pessoas possam experimentar a felicidade no lar. Então, as dimensões sociais, políticas do Evangelho são enormes. Agora é interessante o senhor falar isso, porque eu confesso que eu sempre refleti muito e pensei em Jesus Cristo, exatamente pelos preceitos que o senhor também destacou agora, como um pensador, como o filósofo que lançou os fundamentos do humanismo. Né? É assim que eu pensava. E agora o senhor chama atenção para este outro lado, que é o lado político de Cristo. Né? Interessante. Bom, na sua curta caminhada, Cristo tinha uma missão política de estabelecer o reino de Deus na Terra? Essa era a bandeira dele? O termo reino de Deus, certamente é aquele termo que nos 4 evangelhos ganha a mais absoluta centralidade. Agora, em que nós pensamos quando falamos sobre reino de Deus? Reino tem a ver com governo, tem a ver com liderança. E o termo reino de Deus, no fundo, insiste naquela ideia de que o próprio Deus poderia assumir o governo e, portanto, assim, oferecer ao seu povo um futuro diferente, não? Desde que o povo esteja disposto a acolher aquilo que imaginamos ser a vontade de Deus. Agora, professor, como é que nós devemos ver a relação entre religião e política? São variáveis incompatíveis ou são complementares? Não, eu iria dizer que existe um diálogo entre os dois. A religião do antigo Israel, da qual Jesus faz parte, o evangelho que ele anuncia, se preocupa com a sociedade, digamos, se coloca a serviço da sociedade. Então, estes valores que são anunciados, pensando na justiça, na liberdade de todos, na sobrevivência digna de todos, isso imediatamente tem a ver com todas as pessoas, com a sociedade como um todo. Então, esta religião do antigo Israel, e com isso também o cristianismo, que é um filho desta religião, se torna um dado político, um dado social. Então, no fundo, não existe uma oposição, Sim. Mas é uma religião, em princípio, a serviço da humanidade, a serviço da sociedade. Existem dimensões muito definidas aqui. E 2018 é ano eleitoral aqui no Brasil e já existe uma expectativa. Certamente veremos os candidatos fazendo incursões às várias igrejas, participando de eventos religiosos com ar contrito. O que eles pretendem transmitir para o eleitor com esse comportamento? De todos os partidos, os candidatos fazem isso. Certamente o cristianismo, e com isso também as igrejas, se tornam um dado político, não? São um dado cultural. Talvez a coisa que eu mais gostaria de destacar é a seguinte:
Todos nós temos uma ideia sobre o Evangelho, o que o próprio Evangelho e como isso a cultura cristã, no fundo, propõe ao ser humano, à sociedade. A grande questão para mim é com qual autenticidade, com qual integridade este dado está sendo acolhido. Quer dizer, o quanto aquilo pode ser teatro, o quanto pode ser verdadeiro. Exatamente. Por exemplo, se nós resumíssemos rapidamente o que o Evangelho pensa sobre política, então a justiça está sendo pensada a partir das necessidades daquelas pessoas que mais se encontram ameaçados em sua sobrevivência. Então, colocar-se a serviço de tais pessoas. Se a política fizer isso, ela está no caminho que o Evangelho e a cultura cristã, no fundo, propõem. Agora, onde isso não ocorrer, nenhum candidato que se apresenta como candidato apoiado por uma igreja, por líderes religiosos, no fundo faz jus àquilo que realmente quer ganhar centralidade. Agora, professor, eu vi uma pesquisa feita nesse ano pelo Instituto Datafolha, em que mostrou que 81% dos eleitores brasileiros, eles não votam segundo a orientação dos líderes religiosos. Eles mantêm uma certa independência, mesmo quando esses líderes religiosos atuam politicamente, conclamando a voto naquele candidato, ou nesse ou naquele candidato. E aí entra a questão de, com o resultado da pesquisa, por que então que esses candidatos insistem em buscar o apoio e fechar acordo com os líderes religiosos? E disputam, hein? Ainda disputam. Talvez uma das razões disso tudo seja que todos os candidatos, no fundo, se propõem a apresentar-se como defensores da verdade, sendo eles a favor da justiça, e o cristianismo, de certa forma, representa tudo isso. Então, se torna, digamos, uma bandeira que eles acolhem para insistirem na sua própria verdade, para eles se apresentarem como defensores da justiça e, ao mesmo tempo, se apresentam como cristãos, não para ganhar esta visibilidade dessa forma, né? Bom, ainda tem assim uma questão que é do comportamento do eleitor. Se por um lado pesquisa mostrou que o eleitor mantém a sua independência, ele não vota no cabresto do líder religioso, do padre, do pastor, do rabino, ou do líder da religião espírita, seja como for, o eleitor também rejeita o candidato que se diz ateu. É uma exigência para o eleitor, como qualificação do candidato, que ele tenha fé. Não é religião X, mas que ele tenha fé em Deus. Como é que o senhor entende isso? De certa forma, o povo provavelmente tenha ou cultive a esperança de que a fé em Deus automaticamente provoque uma opção na pessoa pela justiça, não? E assim a fé é vista como uma realidade capaz de garantir que a pessoa se volte para o bem. E esta esperança talvez se justifica, né? E o dado religioso, ou a cultura religiosa que existe aqui no nosso país, ela é um dado fundamental na história da sociedade, na vida das pessoas, e a partir desse dado muitas pessoas tomam as suas decisões e decidem as coisas, né? Bom, professor, eu agradeço muito nesse dia de Natal tudo que o senhor nos falou. Eu não tenho dúvida de que isso é muito importante para a nossa reflexão e nesse papel cívico importante, que é a decisão do voto consciente para um Brasil melhor para todos. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite, obrigado.